Olá, seja bem-vindo a este momento em que juntos podemos ler o Evangelho de João. A nossa intenção ao gravar esses pequenos vídeos é fornecer a você condição de ler o Evangelho de João e contar com um apoio para a compreensão daquilo que você lê. A Bíblia nos relata em Atos capítulo 7 que o eunuco da rainha da Etiópia, ele estava indo de volta para a sua casa e o diácono Filipe se aproximou de sua carruagem e viu que ele estava lendo o profeta Isaías, exatamente o capítulo 53. Então o diácono Filipe se aproximou dele e falou para ele assim: "Você entende o que você está lendo?" E ele disse: "Como eu posso entender se não há quem explique para mim?" E aí então, a partir desse texto, Filipe anunciou Jesus ao eunuco da rainha da Etiópia. Minha intenção ao propor neste vídeo é que você primeiramente leia, e especificamente neste que é introdutório, o capítulo 1 do Evangelho de João. Se você ainda não leu, eu peço que você dê um pause nesse vídeo e faça a leitura para que aquilo que eu for falar agora faça sentido a você. Depois de sua leitura de João capítulo 1, retorne aqui para que nós possamos continuar nossa conversa. Muito bem, João, o autor do Evangelho, era o discípulo amado de Jesus. Ele faz questão de esconder a sua autoria, mas a gente percebe em alguns momentos que ele dá a entender claramente que ele é um dos discípulos. Então ele andou muito próximo de Jesus, ele conheceu Jesus muito de perto, ele ouviu coisas que alguns discípulos não ouviram. Então isso tudo coloca ele numa posição de privilégio, uma posição de autoridade para escrever o que ele escreveu. Esse João, ele viveu um bom tempo em Jerusalém e depois então ele precisou ir para Éfeso. Possivelmente de lá ele tenha escrito o seu evangelho, a pedido talvez da comunidade de Éfeso, para ficar um testemunho de alguém que conviveu mais de perto com Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, eles relatam eventos similares e são chamados de evangelhos sinóticos. João não é um evangelho sinótico porque João não trata em grande parte do ministério de Jesus na Galileia e nas regiões além ou distante de Jerusalém. O propósito de João é trabalhar muito o que Jesus ensinou em Jerusalém. Por isso, João faz questão de falar de milagres, sinais que Jesus fez e como esses sinais confirmam que ele é de fato o Messias, que ele é Deus, que ele é o Senhor, o enviado de Deus, o mensageiro de Deus. E o capítulo 1, ele tem uma parte aqui que é uma parte muito importante, significativa, e é considerado um dos textos mais difíceis de interpretar na Bíblia, que são os primeiros 14 versículos do capítulo 1. Esse prólogo de João é um texto riquíssimo, porque João começa lá do princípio, como se ele fosse buscar Jesus na eternidade e trazê-lo então para o tempo, para o momento em que ele vai relatar a sua vida encarnada. João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e ele termina essa narrativa dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os gregos tinham um conceito de que havia uma realidade maior que governava e que dava ordem, colocava ordem nas coisas criadas, e a este princípio eles chamavam Logos. E é exatamente esse conceito que João emprega aqui, ao dizer que Jesus é esta realidade maior que dá coesão a todas as coisas. No entanto, o objetivo dele não é necessariamente enfatizar essa transcendência de Jesus, mas mostrar que esse Jesus que vai viver aqui com os discípulos, que vai fazer os seus milagres, que vai transmitir a sua mensagem, é o Deus eterno, aquele que estava com o Pai, aquele que também é Deus. E ele é aquele que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem.
Há muitos conceitos difíceis de serem compreendidos aqui no prólogo, mas é importante salientar que o prólogo é exatamente para deixar claro que a intenção de João é mostrar claramente que Jesus é o Senhor. E ele faz isso quando está terminando o evangelho dele, em João capítulo 20, ele está quase já no finalzinho do relato, e ele está dizendo por que escreveu essas coisas. É muito importante, quando você lê o evangelho, levar em consideração aquilo que João disse, no que diz respeito à sua intenção. Ele diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O propósito dele é mostrar: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e se você crer em Jesus, você tem vida eterna em seu nome. Daí então a razão por que ele começa lá de trás, tão distante, diferente dos outros discípulos, dos outros evangelistas, que já inserem Jesus dentro da história, já começando a narrativa do seu nascimento e assim por diante. Muito bem, depois do prólogo aí, os versículos 1 a 14, nós temos uma parte do texto onde começa o testemunho de João Batista. João Batista, segundo a tradição, era primo de Jesus, e ele era o homem que foi escolhido para naquela ocasião ser o sumo sacerdote. Não fosse um conluio político, e que Anás e Caifás acabaram assumindo a posição de sacerdotes, João Batista seria, nessa ocasião, o sumo sacerdote. Porém, ele se afasta, ele vai para o deserto, e lá no deserto ele tem uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem que indica que ele veio com uma missão. E a missão de João Batista, ele próprio diz, é ser um precursor de Jesus Cristo, aquele que vem antes, anunciando a chegada do Rei. Então, o testemunho de João Batista serve exatamente para preparar as pessoas para que elas possam ouvir e entender melhor o que Jesus tem a transmitir. E ele claramente diz: essa é a minha função, eu vim aqui para preparar o caminho, eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Então, a posição aqui de João Batista em relação a Jesus é uma posição de alguém que está a serviço de outrem. E realmente é isto. Ele foi chamado, cumpriu o seu propósito, apontou para Jesus, demonstrou claramente quem era Jesus, e as pessoas puderam olhar para Jesus a partir da indicação de João Batista. João Batista fez discípulos, e alguns dos discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Jesus. E esses acabaram reconhecendo que a mensagem de João Batista era, na verdade, a mensagem da preparação da vinda do reino e do rei. Quando João Batista vê Jesus vindo ao seu encontro, ele estava batizando lá no Rio Jordão, ele aponta para Jesus, identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi muito importante esta revelação, principalmente para os seus discípulos, porque eles olhavam para João e perguntavam: quem é você? Você é o Cristo? E João Batista disse: eu não sou o Cristo, mas eu vim testemunhar a respeito dele. E quando vê Jesus, ele não tem dúvida nenhuma, ele diz: ele realmente é o Cristo. É ele quem veio para trazer vida eterna a todo o que crê. Quando João estava lá dando o seu testemunho, Jesus se aproximou dele. Os versos 32 a 34 nos fala que ele estava ali batizando. Jesus se aproximou e Jesus foi batizado por ele. Ao ser batizado por ele, João e o próprio Jesus viu o Espírito Santo vir de uma maneira corpórea sobre Jesus. Essa era a maneira como Deus estava confirmando para João Batista que aquele que ele estava batizando era de fato o Messias, o Filho de Deus, o Salvador dos homens. O relato seguinte, dos versos 35 em diante, nós temos ali como dois discípulos de de João Batista, acabaram, a partir do testemunho de João Batista, chegando a Jesus Cristo. Eu termino esta fala chamando a atenção para o fato de que João Batista era um homem que tinha uma noção clara de sua missão. E ele cumpriu seu propósito. Ele veio para levar as pessoas a Jesus. E todo o ministério dele foi feito nesse sentido, para que as pessoas
não olhassem para ele, mas olhassem para Jesus. Mas para isso ele precisou chamar a atenção dessas pessoas, transmitir-lhes uma mensagem, dizer a verdade a respeito de si. E ele confessa: eu não sou, mas é ele o Salvador, ele é o Cristo. Então, não sigam a mim, sigam a ele. Amém.